Mais um vídeo chegando aqui para o canal Sem Religião. Um abraço a todos vocês, principalmente a você que nos assiste aqui todos os dias, sempre que nós mandamos um novo vídeo aqui para o canal. Meu muito obrigado. Um abraço mesmo, de verdade, a você que apoia esse canal, assistindo nossos vídeos, comentando, compartilhando, deixando o like em cada vídeo. Estamos aqui hoje com o Jason Ferrer, do canal Além da Fé, para conversar um pouquinho sobre sua desconversão. Jason foi pastor evangélico, hoje não acredita mais em Jesus, não acredita na segunda vinda de Jesus, escreveu um livro sobre isso, sobre o qual a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Então o Jason vai contar pra gente por que ele perdeu a fé na Bíblia, na suposta palavra de Deus, por que ele escreveu esse livro sobre Jesus, se é preciso ser cristão para agir eticamente e ser feliz, ou a capa do livro aí. Por que é importante discutir religião nas redes sociais e será que poderia acontecer alguma coisa para o Jason voltar a acreditar em Deus e especificamente em Jesus como seu Messias, seu Salvador? Já vamos ouvir o Jason sobre isso. Primeiro, queria só agradecer a todos que estão chegando aos pouquinhos aqui na live. Deixa o like, se inscreva no canal, torne-se membro para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociências. Aí embaixo tem um link do meu canal de cortes. Vocês estavam me pedindo para ter um canal de cortes, porque as lives são gigantes, né? Pois é, temos lá os melhores momentos de todas as lives agora. Clica aí, se inscreva lá. A gente vai ter um evento sobre ciências cognitivas e filosofia da mente gratuito daqui a 10 dias, não são nem 2 semanas. Tem o link aí embaixo para quem tem interesse nesse assunto. E a gente está tendo o curso agora História da Bíblia com aulas ao vivo aos sábados. Amanhã mesmo a gente vai ter uma aula com o professor doutor Henrique Caldeira sobre a relação entre a ciência na modernidade e o fundamentalismo cristão. Clica aí para dar uma olhadinha, vai estar massa demais. Jason, inclusive, eu acabei de presenteá-lo com uma inscrição lá no curso, como uma gratidão por estar aqui no meu canal, compartilhar seus conhecimentos, suas reflexões, falar do seu livro. Então a gente se vê lá no curso a partir de amanhã também. E o link tá aí, tá, pessoal? Para vocês entenderem um pouquinho qual é a proposta, qual é a pegada. Jason, você já esteve aqui no canal uma vez, cara, lá atrás, talvez há uns 4 anos já, não sei, pelo menos 3 anos, hein? A gente já bateu um papo. Hoje a gente vai retomar algumas coisinhas que você falou lá atrás, mas você trouxe novidades que é a respeito aí do seu livro. Mas, cara, se apresente aí para quem não te conhece, fala do seu trabalho, seja bem-vindo ao meu canal novamente. Daniel Gontijo, eu fico muitíssimamente agradecido a você por essa imensa e maravilhosa oportunidade. Você que é um dos nossos maiores porta-vozes, certo? O seu canal deu uma crescida extraordinária, você conseguiu fazer ligações com diversas pessoas, furar diversas bolhas e levar conscientização, maturidade, ciência, como um maravilhoso divulgador científico que você é. Então, eu fico muitíssimamente agradecido a você por você me dar essa oportunidade de vir aqui ao teu canal novamente, de estar contando os meus amadurecimentos, as minhas conquistas, as minhas crises, as minhas dificuldades desses 3 últimos anos para cá. E ao mesmo tempo quero agradecer muito a sua audiência, uma audiência muito boa, muito forte, e espero muito que esse vídeo seja muitíssimamente enriquecedor para todas aquelas pessoas que nos ouvem e que querem aprender a conhecer ao invés de acreditar. Maravilha, e eu deixei o link do canal do Jason aqui embaixo na descrição para todo mundo se inscrever lá e acompanhar os conteúdos que ele tem produzido. O Jason também faz questionamentos a respeito da fé, ele também mostra um lado sombrio das religiões, então é um parceiro nessa luta para levar mais pensamento crítico às pessoas, para a galera não ser enganada, né, Jason? É muito sobre isso o nosso trabalho por aqui, e já ele vai falar do livro dele e como vocês podem adquirir um exemplar também, né, Jason? Isso aí, cara, porque a onda de superstição, ela foi algo que encobriu o ser humano, ela eclipsou a mente do ser humano diante do medo, o medo que o ser humano tinha desde os primitivos, né? A gente percebe isso pela antropologia, pela paleontologia e tantas outras sociologias e por aí se vai, que o ser humano viveu sempre medroso quanto a questões desconhecidas, o universo, o sol, a lua, saber onde é que ele estava, saber quem ele era, as perguntas mais honestas que nós temos, né, filosoficamente falando, quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui, e até agora nós não tivemos essas respostas de maneira satisfatória. Então a religião se aproveitou bem e criou algumas respostas, algumas suposições, mas ela disse que era verdade absoluta, e ela colocou nesses interins, nesses hiatos, né,
essas distâncias de tempo. Então, de onde eu vim? Eu vim de um céu. Eu sou de uma alma, eu sou um ser pré-existente, ou não, sou uma criatura de um Deus. Mas aqui eu sou o filho de Deus, o filho de um ser eterno que criou o universo e fez todas as coisas. O que é que eu estou fazendo aqui? Você está aqui padecendo por um pecado que você cometeu lá atrás, através de uma transgressão de um homem de barro, uma mulher costela, certo? Uma cobra falante. E aí você agora está pagando por tudo isso, mas você vai ser resgatado no final de tudo, porque está vindo um homem aí, um judeu, de 33 anos, num cavalo branco, popoc, para salvar toda a humanidade, vai matar todos os seus inimigos e todos serão felizes para sempre. Então, a religião, ela juntou essa paródia, fez essa paródia toda para querer conquistar as pessoas. Eu acho isso até normal. Eu acho natural que o ser humano busque respostas. Agora, o que eu não acho natural é que o ser humano estabeleça isso na sociedade como uma verdade absoluta, sem a menor evidência, sem a menor prova. Ainda mais quando tentam juntar esses tipos de crença com a política e idealizam o Estado governado por esses tipos de crença. Tem vários perigos e várias situações na história que mostraram como isso é arriscado, é perigoso. Mas, Jason, para quem não sabe, você já foi pastor, já contou a sua história com detalhes aqui no canal, não precisa contar toda a história desde os princípios, mas o que aconteceu para você abandonar o ministério, para você, cara, eu não acredito mais neste livro como a palavra de Deus. Teve algum acontecimento, uma virada de chave, uma decepção? O que rolou lá atrás para você mudar totalmente da água para o vinho e se tornar um cara ateu? Daniel, para ser sincero com você, como sempre fui, com todos os meus telespectadores, através do meu canal, através das lives, dos amigos onde eu participo, eu digo que eu fui um assíduo cristão, uma pessoa muito verdadeira, muito franca na minha fé. Daniel, eu pregava em igrejas, trens, pregava em metrôs, pontos de ônibus, praças públicas. Eu saía nas escolas, eu evangelizava garotos do ensino médio na porta da escola. Olha, Jesus te ama e Jesus tem um plano maravilhoso na tua vida. Eu acreditei nisso. Eu me dediquei para isso. Eu levei minha vida a me dedicar a isso. Desde quando o meu tio e o meu avô me levavam para a igreja, a partir dos meus 3 anos de idade, para mim a história de Jesus foi uma fascinação. Foi um cara pobre, miserável, nascido numa favela, uma vida difícil. Entender que existe um Salvador que brinda o meu corpo, uma pessoa que está comigo nos montes e nos vales, alguém que tem uma espada protetora, um escudo, um broquel para me defender de inimigos, de setas do inimigo, e o diabo, que eu tinha um grande medo desse personagem, que colocaram na minha cabeça, meu avô dizia, olha o diabo, toma cuidado, Satanás está por aí, olha que tudo ele vê, ele rodeia como um leão faminto, meu neto. Tome muito cuidado. E eu saía com medo, eu dormia com medo, eu vivia com medo. Sabe, a minha vida era isso, então a minha vida era lutar dia, tarde e noite contra essa entidade chamada Satanás. Agora como? Orando, buscando, jejuando, sabe, me sacrificando, subindo montes, lendo a Bíblia, conhecendo. Então tudo isso eu fiz. Alguém para chegar para mim e dizer assim, mas ele nunca teve algum tipo de experiência, talvez essa pessoa esteja muito precipitada, a ponto de julgar minha vida e dizer o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Eu sei de como foi a minha índole cristã. Só que, depois de alguns tempos, a primeira oportunidade que eu tive de entrar aliás, ainda quando eu era pequeno, veja que coisa interessante, viu? Porque eu não saio contando isso para ninguém. Mas eu tinha o meu avô por parte de pai paterno, meu avô materno, mãe da minha mãe, protestante, a minha avó materna espírita, olha isso, dentro de casa. Aí eu tinha, por uma outra casa, bem pertinho, o meu avô paterno e a minha avó materna, que era candomblessista. A minha avó me colocava de cueca em cima daqueles baldes, quem está em casa vai se lembrar de um balde que era dessa cor aqui, de zinco, mais ou menos. Ela me colocava dentro desse balde de cueca e me dava um banho de mel com pipoca. Ela me banhava de mel, cara. Ela pegava um liquidificador, aquilo era cheio de mel, mel mesmo. E ela jogava da minha cabeça a planta dos pés. Me banhava todo e começava a me jogar uma espécie de uns matos, assim, enfim. E eu, tudo bem, tá bom, tá ótimo. E minha avó dizia que aquilo era bom. Hoje, eu agradeço a minha avó pelo que ela fez. Eu acho bonito isso. Olha que coisa boa, eu acho bonito. Porque ela queria me defender. Ela acreditava nessas coisas. Então, o que ela queria era meu bem. A minha mãe, por exemplo, muitas vezes, quando ela diz assim, meu filho, Deus te abençoe. Eu digo, amém, minha mãe. Por qual motivo? Porque eu sei que ela não está querendo o meu mal. Então, a minha avó materna era banho de mel, com pipoca. A minha avó
a minha avó paterna e minha avó materna já era espírita, e já começava a me benzer de canto a canto, meter folhas e tal, aquela coisa toda, e meu avô protestante, isso é do diabo, não acredite nas suas avós, elas são servas do diabo, isso é do demônio, eu vou orar por você, fica de joelhos aqui, vamos orar, Senhor, meu Deus, meu pai a expulsa, tira, enfim, eu vivi dessa forma, esse campo de batalha. Então, quando eu cheguei à minha pré-adolescência, depois da minha adolescência e minha juventude, eu estava embargado mesmo com o cristianismo, fechado assim, ó. A ponto de das minhas pregações, Daniel, eu chegar, vamos dizer, para 500, 1.000 ou 1.500 pessoas, um auditório de 2.000 pessoas, preguei no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, preguei lá. Então você imagina, 15.000 pessoas, eu lá pregando, e eu disse uma frase interessante. Eu falando sobre o ateísmo, eu falei, nunca e jamais eu negarei a minha fé em Deus. Eu negarei a minha fé em Jesus. Ainda que eu morra, ainda que tudo ao meu lado se despedace, ainda que haja uma perseguição social e política, econômica contra nós cristãos, eu todavia servirei ao meu Deus. E hoje eu estou aqui contando para vocês como eu me livrei de tudo isso, através de uma desintoxicação que o conhecimento, a sabedoria e a humildade, a franqueza da razão, que através da arte da dúvida, da crítica, da pergunta, me possibilitaram, Daniel, estar livre dessa miséria religiosa, entende? E de todas as demais. E foi um caminho solitário, Jason? Você começou a ler autores que questionavam a fé em Deus? Ou foi algo mais... Conheceu pessoas que pensavam diferentemente, foram te influenciando? Como é que foi esse processo? Tudo começou na faculdade, né? Porque meu pai ateu, olha isso, meu pai ateu, ele falou para mim, olha, garoto, eu não vou discutir religião com você, porque tudo que você tem, olha o que meu pai falou, tudo o que você tem é papel e palavra. Você não tem fatos, você não lida com fatos, e eu lido com fatos, meu filho. Mas vamos fazer o seguinte, vá para a faculdade e você conheça o seu livro, conheça a sua teologia. Eu falei, não precisa não, pai, eu tenho o Espírito Santo, não precisa não, o Espírito Santo me dá conhecimento. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, lê para mim a tua Bíblia em hebraico. Aí eu travei. Aí ele falou, você entendeu que você precisa de um conhecimento teológico? Aí beleza. Fui para academia, para teologia, cheguei lá, Daniel, sem condições mesmo de pagar o curso de teologia, fiquei como aluno assistente, né? Confesso isso. Não tive mesmo a possibilidade de poder pagar aquele curso e fiquei o tempo todo ali estudando, sendo o primeiro a entrar, o último a sair, com muita dedicação, certo? E os professores me convidando pela força de vontade mesmo. Mas foi ali que eu descobri alguns autores. O Karl Barth, o Rodolfo Bultmann, o Paul Tillich. E esses caras começaram a me dar uns horizontes diferentes. Alguns teólogos liberais que nem sequer acreditavam na ressurreição de Jesus. Olha isso. Aí eu comecei a ler as teses desses caras e falei, vou refutar um por um. Pronto, foi aí a minha perdição. Foi aí o meu fim. E assim foi que era difícil refutá-los, né? Meu amigo, não tinha condições de, biblicamente, eu refutar aqueles caras que estavam pautadíssimos na história. Eu ainda tinha um ateu ficando me azucrinando o tempo todo, o Paulo, que era de lá do Rio de Janeiro, onde eu fazia o seminário, ali em Campo Grande, que, nossa, ele me trazia coisas que eu não conseguia de maneira nenhuma. Eu falava para Jesus, Jesus, me ajuda a refutar esse ateu. Porque o que ele traz para mim são coisas completamente novas. Eu orava o Espírito Santo, orava para Jesus, ninguém me respondeu. Ninguém me disse um ai. Os anjos da guarda, aqueles deuses, aqueles anjos todos, aqueles heróis todos da Bíblia, tudo fantástico, tudo mirabolante, sabe? Então eu percebi, estudando, que a Bíblia tinha contradições e erros, enxertos, adições, tinha subtrações, aí aquilo já chocou. E depois, quando eu fui perceber que a promessa de Jesus, olha, que eu estava esperando a volta de Jesus. Uhum. Eu não queria comprar, eu não queria vender, eu não queria crescer, eu não queria estudar outra coisa se não fosse Bíblia, porque Jesus estava voltando. Eu não queria roupas novas, eu não tinha ambição, eu era um cara que se vestia de qualquer jeito, andava de qualquer jeito, eu só queria pregar o evangelho e ter minha salvação e morar pertinho, uma quadra de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pelo menos isso. Aí aconteceu que eu descobri que Jesus mentiu dura e descaradamente para os seus discípulos, dizendo que voltaria naquela geração, naquela data, naquele contexto histórico. E lendo a Bíblia, não teologicamente, mas lendo a Bíblia de maneira histórica e gramatical, eu percebi que aquelas pessoas que Jesus falava que ia voltar, não era para mim. Não era eu. Mas eram os discípulos, os 12, a qual Jesus falava para eles diretamente. Aí eu falei, não, cara, não é possível coisa dessa. E foi aí que eu realmente
deixei de lado o cristianismo e todas as demais formas de religião, Daniel. E Jason, nesse período do seminário e tudo, você chegou a concluir o seminário e continuou atuando como pastor? Ou você atuava como pastor, foi fazer o seminário e ali que largou? Ou seja, como é que foi essa mudança e essa reviravolta na sua vida? Ou foi uma pedrinha no sapato que você foi levando por anos? Porque eu já entrevistei aqui alguns ex-pastores que me contaram que ficaram um tempo ainda como sacerdotes, líderes espirituais, ateus. Não conseguiram imediatamente se desligar de suas instituições religiosas por questões familiares, sociais e até financeiras em alguns casos. Com você foi uma ruptura abrupta ou você levou um tempinho ainda para ir digerindo, se preparando para encerrar esse ciclo? Quando você se viu ateu, você ainda estava na igreja, atuando como pastor, ficou por um tempo ali ainda como pastor, vendo como é que saía, ou foi uma coisa assim, abrupta, aconteceu depois de você sair da igreja? Conta um pouquinho mais pra gente sobre esse processo. Cara, eu estava na igreja ainda, pregando, eu comecei a perceber, me dar uma crise de consciência, de saber que o que eu estava falando e ensinando para as ovelhas era errado. Eu comecei a perceber que meu caminho não era aquele lá mais, entende? Uma sensação muito ruim, é uma sensação muito perversa de você estar num lugar que não é mais o teu ambiente. Então eu não sentia mais prazer na pregação, eu não sentia mais velocidade na minha voz, tonalidade, eu não sentia mais gosto em abrir a Bíblia para poder falar nada que tinha ali. Eu entrei, então, numa crise. Eu falei com o meu pastor e cheguei para ele e falei, pastor, eu quero desistir do pastorado. Aí ele falou, meu amado, porque ele me chamava de meu amado. Meu amado irmão, eu sei que os jovens, né, a fase adulta também, a gente sofre muitas dificuldades, perseguições, mas se foi adultério, ou se foi fornicação, ou se foi um problema espiritual, fale com o seu pastor, fale comigo, que a gente vai orar junto, o Espírito Santo vai te restabelecer. Aí ele falou, foi problema de sexual ou alguma coisa? Eu digo, não, pastor, mais grave do que isso. Ele falou, mais grave do que isso? Eu falei, sim. E aí, ele falou, mas por que você quer abandonar a igreja? Eu falei, eu não quero só abandonar a igreja, mas sim abandonar o cristianismo em si. Porque eu acho, pastor, que eu sou ateu. Porque eu não acredito nessas coisas. Essas coisas não têm o menor funcionamento. Aí eu falei até do caso de uma irmã que estava na igreja. Eu falei, você sabe a irmã fulana? Ela está aqui entre nós há tanto tempo. A gente fala sobre cura, sobre possessões demoníacas, exorcismos. A gente fala sobre tantas coisas e a irmã fulana nunca e jamais se levantou da cadeira de rodas. Sabe, tem alguma coisa que não funciona. Ou é a nossa fé, ou é a falta de existência do outro lado. É falta de comunicação. Ou Deus não existe, ou ele existe, mas ele está fora de área, ou temporariamente desligado. Aí ele olhou e falou, irmão, aí ele mudou o rosto, semblante comigo, na hora. Aí ele mudou até o tom de voz. Aí ele falou, pastor Jason, olha, eu posso admitir tudo, mas admitir blasfêmia na minha igreja, não. Desse jeito, ele mudou o tom de uma hora para outra, assim, pai, puf. Eu falei, mas o senhor acha que questionar é blasfemar? Como é que é? Aí ele falou, olha, se você quiser se desligar da igreja, para você não contaminar os demais, eu assino a sua carta, e você se despede e vai na paz de Jesus ou de quem você quiser. Desse jeito. Aí eu, prontamente, deixei de lado, deixei de lado a igreja me perguntou por qual motivo eu estava saindo, eu expliquei também o motivo, porque eu não queria, né, desestimular as pessoas quanto às suas crenças, mas, meu amigo, daí por diante eu comecei a estudar. Estudar o quê? Teologia. Tanto é que as minhas obras que eu tenho aqui é tudo teológica. Certo? E começando a estudar teologia para entender que será que eu estou numa crise? Será que eu estou em pecado? Será que é o diabo que está fazendo isso comigo? Será que eu estou sofrendo uma influência demoníaca na minha vida? Será que a minha mente está possuída por algum mal? Jesus, me ajuda. E eu comecei a orar. Agora, sabe? Eu me ajoelhava na cama, Daniel. Cara, eu passava de joelhos. Eu dormia, Daniel. Eu dormia de joelhos. Dormia, porque eu me ajoelhava e pedia para Jesus, eu ficava ali, as minhas lágrimas não tinha nem o que chorar mais, pedia tanta crise. Aquilo me batia assim, toma, era ferrado mesmo, era horrível. Você teve uma época de muitas dúvidas, né? Crise, não é como se você tivesse se encontrado no ateísmo e, entendi, não existe Deus, vida que segue. Não, você ficou em crise. Com dúvidas, ia e voltava, será que tem, será que não tem? E foi um período solitário ou você teve alguma ajuda? Pessoas não, perto? Período solitário, porque tudo que eu tinha ao meu lado eram ataques. Minha mãe,
Você tem que voltar. Meus irmãos, você tem que voltar. Os amigos, colegas, a família em peso, tudo cristão, sabe? Aí depois, quando viram que eu desisti realmente, aí beleza, enquanto eu estava no Facebook, postando coisas, postando as minhas ideias, antigamente no Facebook, antes do meu canal, depois, quando agora eu me decido a, a entrar no embate com a religião, de ajudar outras pessoas a entender, a ver o que eu vi, a enxergar a minha visão de mundo, aí eles começaram, então, não só minha família, mas eu recebi ataques de tudo quanto é tipo de lugar, de jeitos, flechas, sabe? É como se eu tivesse, como fosse metralhadoras, fuzis de diversos pontos atirando em mim ao mesmo tempo. Sabe? Já foi ameaçado alguma vez, de forma ameaçado mais... alguma vez ou algumas. Algumas vezes? Cara, bateram, já, depois que eu criei meu canal, sabe, o pessoal começou a me perseguir e a fazer lixamento do meu nome, nossa, a me causar transtornos, trabalho, prefeitura, que eu era diretor do Departamento de Comunicação Social da Secretaria de Governo de um município da Bahia. E o prefeito chegou para mim e falou: Jason, cara, eu admiro o seu trabalho. Admiro muito, assim, o que você faz aqui na prefeitura. Eu escrevia para a prefeitura, trabalhava como repórter, jornalista, redator, enfim. Aí ele falou: mais uma coisa que eu não aceito é a sua descrença em nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que entender que nosso governo é pautado em Jesus. E aí, meu amigo, foi onde a chapa esquentou pro meu lado. Aí eu peguei uma caneta, aí ele estava com a caneta do lado. Aí ele falou: tá vendo essa caneta aqui? Essa caneta aqui é a mesma que vai assinar a sua exoneração do cargo de diretor-geral da Secretaria de Comunicação Social, a secretaria mais importante, ou uma das mais importantes da Secretaria de Governo. Aí eu peguei a caneta e falei assim: senhor fulano, não posso falar o nome dele aqui agora, senhor fulano, o senhor pegue a caneta e assine a minha demissão, a minha exoneração, porque eu vou me sentir um covarde diante do senhor em não expor e não assumir a minha identidade. Se o senhor não aceita o meu posicionamento pessoal, aí é uma coisa entre mim e o senhor. Já é um embate entre mim e o senhor. Agora, a minha profissão não tem nada a ver com a sua posição. A minha profissão não tem nada a ver com a sua posição. O que o senhor pensa, eu deixo de pensar. Eu chego aqui no meu horário certo, saio do meu horário certo, eu cumpro meus deveres. Agora, o que eu faço nos meus bastidores, isso não tem nada a ver com você. Aí ele falou assim: mas isso vai prejudicar o nosso governo. Como é que as pessoas vão votar em mim sabendo que eu estou com um ateu, com um filho do diabo perto de mim? Desse jeito. Desse jeito, Daniel. Eu estou com um filho do diabo. Aí aquilo para mim foi desmoronador, sabe? Foi como se dilacerasse tudo, rasgasse os tecidos, sabe? Do órgão todo. Aí eu falei: caramba, cara. Aí eu comecei a sentir meus primeiros sintomas de perseguição. Mas eu continuei. Aí criei meu canal Fala Ateu. Depois eu mudei, tive que mudar. Aí eu mudei para Teologia Reversa. Coloquei Teologia Reversa. Mas depois eu fiquei pensando, falei: teologia reversa? Porque eu fui consertar o carro um dia, e o mecânico falou assim: você tem canal no YouTube? Eu falei: tenho. Qual é o nome do canal? Eu falei: Teologia Reversa. Aí aquilo deu um bang na cabeça do cara, e perguntou: Teologia Reversa? O que é isso, Teologia Reversa? Eu falei: eu tenho que mudar o nome do canal, não dá certo não. Aí Antônio pediu, falou: Jason, posso pegar esse nome do canal, Teologia Reversa, para eu ficar com ele? Eu falei: pode. Aí eu fui e criei o Além da Fé. Aí agora, com Além da Fé, Daniel, rapaz, o pessoal me abraça da paz do Senhor. Você tem um canal no YouTube? Eu falei: tem. Qual é o nome do canal? Além da Fé. Ele: a paz do Senhor Jesus. Me deu um abraço aqui. Ô, meu irmão, como é que você tá? Eu digo: entra lá. Sabe? E o pessoal hoje me abraça, festeja, quem não me conhece, diz: isso aqui é o nome de Deus, tem um canal chamado Além da Fé. Eu já recebi oração, sabe? Olha, tem aqui conosco o nosso amado irmão Jason, que está nos visitando hoje, que tem um canal maravilhoso chamado Além da Fé. Siga, irmão. Eu falei: coisa boa, é esse canal mesmo. É essa aqui a fonte, esse é o lugar. Aí, meu amigão, então eu comecei através, Além da Fé, começou a crescer daí, cara. E hoje nós estamos com um pouquinho mais de 150 mil, né, pessoas, e eu fico muito privilegiado pela presença de todos. Muito legal, Jason. Legal demais ver essa sua trajetória, como as coisas foram acontecendo, e triste também pelos episódios de preconceito. Também já passei por maus bocados, já recebi 2 ameaças de morte, mas vamos que vamos, a gente não pode desistir, porque o que a gente faz aqui tem a sua relevância. E me conta, inclusive... Uma outra coisa, quebraram o vidro do meu carro. Que isso, cara? Arranharam meu carro, apedrejavam minha casa,
Que jogavam isso, pedras, bicho. batiam com coronhada de revólver no meu portão. Sai aqui, ô filho de Satanás. Aí eu Que estava isso, gravando, Jason? minha vizinha de apartamento ficava gritando, dizendo que eu não ia gravar, eu não ia falar do Jesus dela. Então ela mandava, vai te, Fufu, vai tomar naquele lugar, seu miserável, seu covarde, enquanto eu estava gravando, era apartamento juntinho com o outro. Então tinha um Caraca, eco muito velho. grande no corredor dos vizinhos, aonde aquilo ecoava. O meu sonho tinha que ficar o tempo todo mutado, Sim, sim, sabe? sim. Não dava para gravar. Então você vê a Nossa. perseguição, como é que era comigo, cara. E até hoje. Eu tive até que me Sim, mudar. Eu tive que me mudar de estado, pra você ter uma ideia. eu também. Pastores, Não foi os só por isso, pastores. mas um dos motivos foi esse. Assim, eu tive outros motivos profissionais também. Mas isso aí deu aquela empurradinha que eu precisava com a Nath. Ela estava um pouco insegura com algumas ameaças que chegaram uma época aí ela falou: Cara, eu acho que isso aí é gota d'água. Vamos embora, vamos para São Paulo. E aqui estamos nós há 2 E um anos. pastor chegou para mim diretamente. Olha o que eu tinha. Eu tinha um pastor que morava em frente ao meu prédio. Em frente mesmo. Quando eu saía para qualquer coisa, às vezes eu gostava de escrever, colocar uma cadeirinha de plástico lá fora. E ele, quando vinha do culto, né? Aí teve uma vez, aí ele me via lá. Aí teve uma vez que ele falou assim para mim: ele falou, olha, eu vi você entrando em uma das nossas igrejas. E você foi lá, você entrou na igreja do pastor Fulano. E isso está no nosso grupo. Agora, veja bem. Se alguns dos nossos irmãozinhos, aqueles novos. Olha o que ele falou para mim, Daniel. Escuta bem isso. E o grande público está aí. Ele falou assim para mim: ó. Presta bem atenção no que foi ameaça. Ele olhou para minha cara e falou assim para mim: olha, não tome cuidado e não vá pedir ajuda ao diabo, porque o diabo não vai lhe ajudar. Quando você for encurralado por alguns irmãozinhos que saíram de uma vida difícil e hoje estão nas nossas igrejas, que foram libertados pelo sangue de Jesus, mas não fique medroso se eles enquadrarem você e levarem você para a terra de pé junto, pelo que você está fazendo, viu? Tomem cuidado, porque esses irmãozinhos estão vendo seus vídeos, estão irados. Você está mexendo com pessoas erradas na terra. Desse jeito. Aí eu fiquei assim, olhando, ele falou, e sem contar, que seu endereço tá no grupo, tá? Eu falei, tá bom. Aí eu me mudei. Falei, bom, eu não vou pagar pra ver, né, não? Quanto é O que eu vou pagar? cara que me ameaçou, um dos caras que me ameaçaram, falou que sabia onde eu morava. Se eu não tirasse um vídeo no ar, eu acordaria no inferno. Mandou foto com arma. Cara, foi uma dorzinha de cabeça. Mas é isso, a gente tem que recorrer à justiça, fazer o que está nas nossas mãos para a gente se proteger e para a gente não desencorajar a perder o entusiasmo de fazer nosso trabalho, né, Jason? Mas ainda bem, então, que você também superou essa aí e continua firme e forte, fazendo muito bem o que você faz. Inclusive, eu queria te perguntar sobre isso. Você está há alguns anos aqui no YouTube falando sobre religião, trazendo seu ponto de vista crítico, indo a igrejas, a templos, enfim, fazendo as suas reflexões. O pessoal te adora, tem muita gente te elogiando aqui no chat, Que inclusive. legal, que legal. Então fala o seguinte pra gente, qual é a sua missão? Por que para você é importante a gente levar essa perspectiva crítica, questionadora sobre a religião para as redes sociais, para isso se tornar um debate público? Fala um pouquinho pra gente sobre a sua missão nisso tudo. Daniel, eu sou um cara que eu sou reconhecido pelo meu modo pedagógico, didático e acessível. Eu sou muito acessível nas coisas, muito simples nas minhas palavras. Então, a melhor maneira que eu tinha de poder mostrar para as pessoas a realidade do dia a dia é frequentando alguns templos, mostrando, na verdade, que o diabo não está ali, que Jesus, ou Deus, também não. Isso começou com um primeiro desafio. Um desafio que uma pessoa falou para mim assim: olha, eu duvido, você diz que é ateu. Você diz que não confia em Deus, não acredita em Deus. Mas eu dou minha cara a tapa e eu me desconverto se você for no culto da minha igreja, da Assembleia de Deus, com o pastor fulaninho, e você for no dia de culto de Santa Ceia, e você tomar a ceia e comer do pão, e se você não cair endemoniado, eu mudo meu nome e me torno ateu. Aí, esse foi o meu maior desafio. Eu nunca tinha entrado em igreja, eu estava só nos bastidores, tranquilamente, na boa e tal. Eu falei, sério isso? Você acredita mesmo que você tem um sentimento religioso de que existe um Deus que está na sua igreja? De segunda, quarta e sexta, nos horários talzinhos que você se estabelece. Quando a igreja abre, Deus entra junto com todas as pessoas, se faz presente, depois ele volta para o céu de novo a partir das 21h30. Então eu vou lá, eu vou na sua igreja. Aí eu fui. Sentei perto dele. E ele olhando assim para mim o tempo todo, assim, sabe? Suando, assim, suando. A igreja lá tocando, babá, aquela coisa toda. Até o momento que começou a ler 1 Coríntios, que sempre lê 1 Coríntios. E vamos começar então, nosso texto áureo da Santa Ceia. Aí ele falou assim, fez assim para mim, falou, Deus está vendo, vai cair.
para sugestionar minha mente, para que eu pudesse estar balanceado. Eu falei, ai, para com isso, rapaz. Peguei o copinho da Santa Ceia, certo? Dando graças, parti o pão e disse, comei e bebei, este é o meu corpo, este é o meu sangue, certo? Tomei um gorozinho, ninguém é de ferro, eu já estava com uma fome danada, porque desde as 19 horas, fez só um pedacinho de pão para mim, engoli o pão, tudo certo. Quando foi no final do culto, sabe o que o cara disse para mim? Sabe o que ele disse também? Faz uma dimensão, pelo menos tenta imaginar o que ele disse para mim. Você foi protegido por Satanás, ele te segurou de pé, por isso. Não, ele falou assim, olha, a minha crença em Deus ficou maior, porque eu vi o quanto Deus foi misericordioso com a sua alma. Volte para Jesus o mais rápido que você puder, porque Deus te mostrou a misericórdia dele, não deixando, porque eu tive uma visão com você, eu vi o diabo te cercando, e Deus dizendo, não, esse aqui é o meu filho, e um dia ele vai voltar para mim de novo. Aí eu falei, não, velho, eu tô ouvindo isso não é brincadeira. Tá parecendo uma seita cujos membros cultuavam alienígenas que estabeleceram a data do fim do mundo, e aí chegou aquela data, nada aconteceu, e eles interpretaram que é porque eles seguiram muito bem os mandamentos dos ETs, e por isso eles os pouparam. A Terra não foi aniquilada como havia sido previsto. Então, é uma forma de ressignificar. Quando a profecia não bate, quando a expectativa não condiz com a realidade, você dá uma interpretação mágica, sobrenatural, impassível de verificação, para não ter que lidar com a realidade, de que aquilo talvez não seja real, né, Jason? Então, você não caiu... Você não foi, o demônio não se manifestou ali, não aconteceu nada demais, ou seja, não tinha nada, né, para acontecer mesmo. E a partir dali eu tomei gosto pelo negócio, aí comecei a viajar, norte, sul, leste, oeste do Brasil, sabe? Então, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, comecei a viajar para diversos lugares, fui para Umbanda, Candomblé, Quimbanda, e fui para cemitério, tentando mostrar para as pessoas uma maneira pedagógica, apenas de mostrar, não está aqui, não existe, ateu não cai. Aí teve um dia que um pastor, tem um vídeo meu, que as pessoas que me seguem sabem disso, tem um vídeo meu onde o pastor Marcos Pereira, lá da Igreja Assembleia de Deus, fogo puro. Teve uma vez que ele falou assim, irmãos, tá vendo aquelas portas ali? Aquelas duas portas de entrada. Ali tem dois anjos, um de um lado, outro de outro. E nos umbrais da porta, os anjos pintaram ali o sangue de Jesus. Qualquer ateu que entrar ali, qualquer pessoa, seja satanista, o que for, vai cair. Cai ali mesmo. Aí isso foi um convite para mim. Eu falei, não, é nada, é brincadeira, vou cair agora. Fui lá, fui eu e o Cláudio está por aqui, eu não sei se o Cláudio está por aqui, o Cláudio Souza, a gente estava no Rio de Janeiro, o Cláudio Souza. Aí eu falei, Cláudio, vamos nessa igreja? Chegamos lá, cheio de segurança, sabe, repleto de segurança para todo quanto é tipo de lugar. E aí o camarada, o cara do Tei, que ele dizia, Tei, e a pessoa caiu na hora. Aí eu falei, para mim mesmo, eu falei, eita, me lasquei. Né? Tei, me lasquei. Né? Aí um caindo do meu lado, outro caindo do outro, na minha frente, gente caindo. Eu falei, não é possível. Quando chegou a minha vez, aí ele começou a me rodar, sentido horário, e Tei, e eu não caía. Depois ele viu que eu não caía, aí ele me rodou no sentido anti-horário. E começou, Tei, e eu não caía. Eu falei, não, vou cair, é porque eu não quero, é coisa de mim, como diz o Whindersson Nunes. É coisa de mim mesmo, não vou cair, não quero cair hoje. Né? E aí aquele cara orou, fez acontecer a igreja com a mão aqui. Eu queria que as pessoas vissem isso para mostrar didática, pedagogicamente, que eu, como ateu, estou no lugar real, estou num ambiente, estou no lugar de fala, estou num ambiente contaminado, fechado pela religião, e que aqueles espíritos, anjos, deuses, seja lá o que for, não estavam ali para ver um ateu e derrubá-lo. Então, quer dizer, obviamente, o resultado era que aquilo era sugestão. Sugestão, cara. Você tá entendendo? Aí, só as pessoas que acreditavam no poder daquele cara se deixavam sugestionar para cair diante daquele gesto. O Cláudio tá aí, ó. Ele falou, passei um dobrado nesse dia, kkkk, abordaram igual policial, o Cláudio Souza, tá bem aí falando. Então você vê a testemunha. Né? E então, um obreiro colocou o pé, porque quando ele me voltou no sentido anti-horário, um obreiro me colocou o pé, para que eu pudesse tropeçar e cair e o pastor vencer a batalha. Só que aí, quando eu vi o meu primeiro pé voltando, bater no sapato do cara, e ele fazer isso aqui, ó, ainda levantar, aí o meu outro pé não deixou. Aí falou, não vai cair. Aí o outro tomou posição de novo, me equilibrei e continuei rodando com o cara. Pronto, tranquilo. A gente ficou rodando, até que ele desistiu de mim, foi pegar outras pessoas, essas pessoas começaram a cair. Então, quer dizer, o que é aquilo? São pessoas que entram com crenças, com superstições,
com muita vontade de ser um participante assíduo daquela espiritualidade, então ele precisa entrar naquele ritual do cai-cai, certo? Mas aquilo não existe. Então, E você não tem medo de participando, desafiando esses líderes religiosos, filmando igual você faz, entrando em ambientes assim, de ser hostilizado, ou talvez até uma coisa mais grave, assim, ser acusado de algum tipo de preconceito religioso e coisas do gênero? vamos lá. Como eu quero tanto a libertação dos nossos cidadãos, eu quero tanto isso, que eu estou disposto a tudo. A todo tipo de imaginação, a todo tipo de pedra, a todo tipo de preconceito, a todo tipo de fala, a todo tipo de pensamento jurídico ou não. Então, a minha vontade, a minha missão é fazer 3 vezes mais o que Paulo fez. Paulo falou, para pregar o evangelho, ele falou, olha, eu estive em naufrágio, eu recebi picada de cobra, eu fui muitas vezes repreendido, fui açoitado, tive 3 naufrágios, passei por tudo quanto é tipo de perseguição, mas eu combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então eu fiquei pensando, falei, bom, se Paulo conseguiu e conquistou o que ele conquistou, eu quero passar o triplo do que ele passou para desconverter, certo? O número de pessoas que ele converteu. Então isso, na verdade, da minha parte, é mais uma forma mesmo de querer ajudar as pessoas. Não, vamos dizer assim, querendo prejudicar o culto, querendo prejudicar a estrutura religiosa, porque eu não tenho nada contra a religião. Nada. Eu acho que se cada um, Daniel, cada pessoa tivesse aquela oportunidade de estar na sua casa, orando no seu quarto, sabe? Clamando ao seu Deus com seus joelhos, no milho, no feijão, seja lá como for, se açoitando, certo? Eu não teria problema nenhum quanto a isso, não. Agora, o meu problema é quando essas pessoas, elas saem e começam a colocar placas na rua, começam a gritar, megafone, abrir igrejas, a estar em círculos vamos dizer, em círculos universitários acadêmicos, estão nas escolas, nas creches, estão nos tribunais, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, e eles colocam o boneco deles lá, no Supremo Tribunal Federal, e eu tenho que aguentar tudo isso, ver a Constituição, a nossa Constituição Federal, abaixo da Bíblia. Eles querem tornar um segmento teocrático. Eles querem fazer do cristianismo a única religião oficial do Brasil. Eles querem, nesse livro, por exemplo, eu trago no capítulo 23, a barbaridade que é a escatologia, a predominação, qual é o plano escatológico para seduzir as pessoas e depois colocá-las no regime. É como o socialismo e depois para implantar o comunismo. Você entende? Eu estou dando apenas uma comparação. Quem é socialista ou comunista, eu não estou falando nada disso. Estou apenas falando que escatologicamente é a mesma coisa. Eles querem implantar um sistema, enredar as pessoas no sistema, e o próprio Jesus depois falou em Lucas capítulo 19, onde estão aqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles? Tragam-nos aqui e mate-os diante de mim. Olha só, aquele que crê em mim, beleza, mas quem não acreditar já está condenado a ir para o inferno. Ele chamava as pessoas de malditos, ele açoitava pessoas, isso eu estou falando de acordo com a narrativa bíblica. Não que eu acredite em Jesus ou que ele existiu alguma coisa, por favor, porque eu não acredito na existência física de Jesus. Eu tenho as minhas ressalvas. Mas, interpretando teológica, certo? E interpretando gramática, historicamente, você vê um personagem cheio de distúrbios e megalomanias. Um cara insano, um cara que se achava Deus, ou o filho de um Deus que criou todo o universo. E esse cara não sabia nada de astronomia, Daniel. O cara dizia que as estrelas cairiam na Terra. Quer dizer, uma lei física de refração, aonde nós vemos coisas grandes, aí nós vemos pequenas, quando elas estão numa distância considerável. Jesus olhava para as estrelas, para o Sol e para a Lua, e achava aquilo lá pequeno, coisas pequenas. Então ele imaginava que aquelas coisas cairiam na Terra. E outras. Isso foi em Apocalipse, não? Não, Apocalipse, também em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21. Jesus dizendo que as estrelas cairiam. Então você começa a ver, mas peraí, calma aí, será que aquelas estrelas eram estrelas mesmo? Eram estrelas mesmo, que estavam firmadas no firmamento da Terra, e que com os estrondos que aconteceriam, os sinais que ocorreriam, coisas espalhafatosas que ocorreriam, Jesus disse que um desses sinais seriam as estrelas caindo, o sol se apagando, a lua não dando a sua luz, mas a lua não tem luz própria. Aí eu comecei a fazer um exame escatológico, eu falei, não, peraí, tem problema
Tem problema aí. Vamos entender para quem Jesus falou, como Jesus falou, em que contexto, em qual data ele falou que ia voltar. Nesta geração, nesta, não é nessa nem naquela. Nesta geração, esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Mas ele falou, vocês serão perseguidos. Aí eu acreditava na minha vã ignorância, na minha vã inteligência, eu entendia que quando falava-se de perseguição, eu entendia que era eu. Eu, você, os cristãos em 2024, século XXI, que seriam os perseguidos. Mas não, cara, não. É Jesus falando com os seus discípulos. Vocês serão perseguidos. Vocês serão levados à sinagoga. Aí eu falei, eu não tenho sinagoga para o cara me levar. Seria inconstitucional. Olha isso, seria inconstitucional. O cara me pegar pelo braço e me levar para uma sinagoga nos dias de hoje no Brasil. Você consegue entender essa cena? Você consegue ver essa cena? Nos dias de hoje, certo? Dia 25/10 de 2024, um cara prendendo o Jason e levando para uma sinagoga. Mas que sinagoga? Onde tem uma sinagoga aqui? Fujam. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, mas não tem Judéia aqui. Então, do que Jesus está falando aqui, finalmente? Aí, meu amigo, quando a ficha caiu, aí já foi. Aí eu falei, o cara estava falando dentro de um contexto histórico que abriga a grande tribulação, Daniel. Você está pensando que Jesus falou que a grande tribulação aconteceria com mísseis, caças, aviões, drones, que ele estava prevendo 2024? Não, Daniel, não. Jesus estava deixando bem claríssimo em Lucas, capítulo 21, que a grande tribulação, a grande guerra, seria com espadas. Espadas e cavaleiros. Peraí, se a grande tribulação, onde existe o anticristo, deve acontecer com espadas, eu devo crer que essa grande tribulação não é para os dias de hoje, concorda? Mas para aquele século, para aquela geração, para aqueles ouvintes e para aqueles espectadores pessoais de Jesus. Aí foi que eu comecei, então, a escrever o livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Aí um livro de 460 páginas, certo? Aonde eu trago ilustrações, sabe? Uma abordagem muito boa. Mas o que foi que eu fiz? Eu peguei, Daniel, os melhores, os mais conceituados autores, e aí Perdemos a voz de novo, Jason. Parece que fechou o microfone aí. Voltou. Beleza, tranquilo. Então eu peguei os melhores e mais conceituados autores de escatologia e comecei então a me debruçar sobre isso. Aí eu comecei a ver que existe o preterismo. É uma das escolas, uma das correntes teológicas que no ramo da escatologia defende que Jesus já voltou. Jesus não mentiu. Jesus voltou. E Jesus voltou no ano 70. Então, peraí, calma, Jesus voltou no ano 70, beleza. Aí eu comecei a estudar o preterismo parcial, o preterismo completo. Comecei a ver o historicismo, o idealismo, tudo isso correntes de interpretação teológica. O futurismo e o universalismo. E comecei a desmontar cada uma delas de acordo com os seus autores. Fui colocando os autores de cada pensamento, de cada corrente, e desmontando cada um deles e mostrando que Jesus mentiu biblicamente. E isso foi um feito inédito, porque até no momento que eu lancei esse livro, ninguém tinha se proposto a lançar algo tão desafiador no mercado literário, né? Aí eu falei, cara, então vamos ver no que vai dar. Aí pronto, então o livro está recebendo pau e parabéns, sabe, de tudo. Tem a galera que ama e a galera que odeia, então ele já está dividindo nações aí. Exatamente, aí já começa a dividir nações, mas o livro já está na Alemanha, o livro foi para a Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, África, já foi para outros lugares lá que agora eu não me lembro por agora. Mas está sendo bem debatido e o pessoal tem se convencido, Daniel, de que agora, se Jesus mentiu, não tem por que acreditar em Adão e Eva. Pecado, salvação, céu, mas olha só, inferno. Quando você usa a palavra mentiu, eu quero entender um pouquinho a escolha desse termo, porque às vezes a gente diferencia mentir no sentido de ter a intenção de enganar o outro, Certo. de ele se enganou, ele achou que aquelas coisas fossem acontecer e as outras pessoas acabaram se enganando com ele. Você acha que na história, independentemente de Jesus ter existido ou não, Certo. a ideia seria uma construção para enganar os outros ou seria mais um equívoco? Ou seja, a galera estava achando que as coisas aconteceriam naquele momento ali, mas Jesus e geral estavam enganados. Daniel, uma coisa interessante é que os discípulos de Jesus, eles tinham, no máximo, 16 anos de idade. Eram garotos, crianças, pré-adolescentes. 12 anos, 14,
garoto simples. Eu estou falando isso dentro de uma linguagem teológica, histórica e gramatical. Eu estou falando dentro da narrativa, dentro do que a gente lê, tá? Então, assim, Jesus se imaginava como um filho de um Deus poderoso. Então, ele se via como um rei que voltaria para acabar com os seus inimigos, construir um império. E ele seria, assim como César e assim como Alexandre o Grande, o rei dos reis. E isso numa linguagem histórica. Então, ele se via dessa forma. Então, quanto a Jesus estar enganado, ou ele enganar intencionalmente, isso não difere muito do que da proposta do livro em si. Porque, de acordo com a narrativa, se esse Jesus mentiu, ele pecou. Porque eu enxergo esse Jesus como Cristo, como Messias. Eu leio simplesmente a literatura cristã de um cara que é onisciente, de um cara que sabe de todas as coisas. Então, para um cara que é santo, para um cara que é perfeito, porque eu não estou analisando o Jesus histórico, eu estou analisando o Jesus da fé. Eu estou analisando aquele Jesus que andou sobre as águas, que multiplicou pães e peixes, um cara que veio de Deus. Eu só estou colocando diante dos leitores essa impossibilidade, de acordo com o seu grau de ignorância, de insanidade, de distúrbio mental e de psicopatismo, muitas vezes. Megalomania. O cara é megalomaníaco completo. Então, como que pode, agora eu trago para os leitores, como pode um cara dizer que estava antes de Abraão, antes de Moisés, e que ele estava na fundação do mundo, e que tudo que foi criado nos céus, na terra, estrelas, galáxias, do átomo às galáxias, tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Peraí, eu estou tratando de um camarada Cristo, um cara esperado, um cara que sabia o que estava dizendo, mas analisando eu mostro para as pessoas, ele não sabia, era só um megalomaníaco, era um cara doente, só isso. Talvez eles argumentem que Deus veio como homem, com suas limitações humanas, e por isso... Sabe aquela coisa do espiritismo? Você não se lembra das suas vidas passadas, você deixaria para trás. Talvez eles tentem algum tipo de argumentação nessa linha. Mas não deixa de ser problemático também, até a gente levando em consideração a construção da divindade de Jesus, uma construção social, porque mesmo nos primeiros séculos havia cristãos com visões diferentes sobre quem foi Jesus. E as coisas foram sendo estabelecidas, né, na doutrina da Santíssima Trindade, que foi estabelecida por votação de bispos, de acordo com Bart Ehrman, no livro Como Jesus se Tornou Deus. Então, mesmo assim, daria para a gente problematizar através de como essa figura grandiosa teve já a sua natureza questionada, problematizada pelos próprios cristãos nos primeiros séculos. Então, é sempre interessante, né, Jason, a gente questionar um pouquinho essa visão teológica que a gente encontra por aí, porque existem várias inconsistências. Então, pelo que eu estou entendendo, você está tentando escancarar essas inconsistências, mostrando como as coisas não se sustentam e como não faz sentido a gente transportar aquele Jesus daquele tempo, falando as coisas que falou, para os dias de hoje, com essa expectativa que as pessoas têm de que ele ainda voltaria. Meio que não bate, né, a mensagem que ficou registrada ali com os nossos dias atuais. É um pouco por aí? Exatamente. Mostrar a inconsistência do personagem. Então, eu estou fazendo uma avaliação, uma exegese, uma hermenêutica do personagem da narrativa, sem me envolver. Eu particularmente, não me interessa nele saber se é Deus, se não é. Apenas mostrar que não pode ser, por causa de incongruências, inconsistências, impossibilidades e falta de lógica, de bom senso. Porque a gente não esperaria isso de uma pessoa que conhece todas as coisas. E ele dizia que sabia todas as coisas. E bom é isso. Ele dizia que sabia da sua existência. Ele sabia de onde ele veio. Ele sabia para onde ele iria. Então era uma pessoa consciente, mas era megalomaníaco, certo? Porque ele dizia, eu vim do Pai, mas eu vou voltar para o Pai. Então ele deixava bem claro isso para as pessoas. E as pessoas acreditaram pela sua simplicidade, pela humildade, né? As pessoas tinham essa humildade, essa carência, essa necessidade de uma religião, de uma espiritualização, de um reforço, de alguém que fosse colocar algumas pessoas em tronos para sentar, certo? Tronos para julgar nações. Então aquelas pessoas desprezadas pelo governo, humilhadas, escravas, se sentiram como? Amadas, respeitadas por essa nova ideologia. Agora eu vou entrar numa cidade de ouro e de cristal, onde tem muros com pedras preciosas, o lugar onde não vai ter choro, não vai ter pranto. Lá eu vou julgar, lá eu vou condenar, lá eu vou estar por cima, lá eu vou mandar. Lá as pessoas vão me olhar com outro patamar. Eu vou olhar para todas as nações do mundo e vou esticar o meu dedo e dizer, tá vendo? Eu venci. A favela venceu. Então, a ideia, a perspectiva, era justamente essa, de pessoas humildes que queriam ser exaltadas.
de gente que acreditaram em Jesus porque acharam que, de fato, ele estava falando a verdade. Só que eu mostro que não. Porque nós dois aqui e o grande público que está nos ouvindo, a gente está lendo a história panoramicamente. Nós estamos com toda a historicidade dessa narrativa, ela está toda aqui. Então, quando a gente lê a história, a gente sabe que ela não deu certo. Mas para as pessoas daquela época, ia dar certo. Era um plano que ia... É como diz assim, nós vamos aniquilar Hitler. Para elas ali, o plano ia dar certo. Mas para nós, panoramicamente olhando, o plano deu errado. Não conseguiram fazer isso. Não foi assim. Então, quando eu me propus a escrever o livro, né, eu fiz uma longa pesquisa para que eu pudesse, então, entender a história, a narrativa e assim explicar para as pessoas de maneira bem didática, bem pedagógica. Ficou muito legal.